Êxodo 20, olha comigo o versículo de número 13. Versículo bem pequeno, que diz assim: não matarás. Vamos repetir? Não matarás. Deus, abençoe a exposição da Tua palavra, ilumina a nossa mente, nos dê compreensão de toda a riqueza que tem neste mandamento e aplique essa riqueza ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho insistido sempre no início do sermão, de que eu e você precisamos olhar para os 10 mandamentos, não como se fossem leis de um Deus que não está envolvido com a nossa felicidade, de um Deus que quisesse colocar limites em nós, simplesmente pelo prazer de dizer uma série de coisas que eu e você não podemos fazer. Não, os 10 mandamentos não é uma série de regras de um Deus mal-humorado, que quer tirar a felicidade do homem. Ao contrário, os 10 mandamentos é exatamente palavras de um Deus de amor, de um Deus que inicia dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, de uma terra de escravidão. Os 10 mandamentos, então, vêm trazer para nós mandamentos de liberdade, porque o povo que recebeu estes 10 mandamentos, outrora, eles tinham vivido 400 anos aproximadamente escravos, eles não sabiam mais o que era uma vida livre, eles estavam muito com a cultura do Egito, e Deus tinha tirado o povo do Egito, mas agora precisava tirar o Egito de dentro do povo, e os 10 mandamentos são essas normas de vida, para que eu e você possamos viver uma vida de forma digna. E os mandamentos se dividem em 4 mandamentos relacionados com a relação com Deus, são os 4 primeiros mandamentos, e 6 mandamentos relacionados com o relacionamento com o próximo. Por isso que a síntese dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nessa noite nós chegamos neste mandamento que diz: não matarás. E eu e você sabemos o que é viver em uma sociedade violenta. Talvez a nossa cidade não seja tão assim violenta quando você compara com outras. Mas eu tenho certeza que você tem medo de sair em determinados horários da noite ou passar em determinadas ruas, porque você sabe que há uma violência crescente no nosso meio. Aliás, os dados apontam que em 2019, no nosso país, no Brasil, teve 41.635 assassinatos no ano passado. Esses 41.635 assassinatos é aqueles que de fato conseguiram identificar, foi notificado e tudo mais. E para você que talvez diz: poxa, foi muito, né? Mas este foi um dado onde teve uma queda de 19%. Em 2019, a queda foi de 19% de número de violência. E mesmo assim chegamos a quase 42 mil mortos de assassinato. Tirando outros tipos de violência que acontece e ceifa a vida. Tirando o trânsito que mata muitas pessoas, e muitas dessas mortes por causa de pessoas irresponsáveis que estão dirigindo. De tal forma que a violência é uma realidade em um mundo quebrado pelo pecado. A violência está presente nos jogos de computadores. A nossa geração, a geração mais jovem, em muitos dos seus jogos, um dos grandes objetivos dos jogos é matar determinados grupos de pessoas. Eu lembro de um joguinho onde você pilotava um carro, mas nessa pilotagem de carro você ia atropelar pessoas e fazer tantas e tantas coisas. E no meio disso tudo, o que nós percebemos é que nós somos um tanto quanto que anestesiados com a ideia da morte presente. Talvez quando eu disse que chegamos em torno de quase 42 mil pessoas, talvez você tenha pensado aí: mas você sabe quantas pessoas moram no Brasil? Você sabe a porcentagem que isso dá? Sabe que, na verdade, não foi tanta gente assim. Quando nós pensamos assim, o que nós estamos refletindo, irmãos, é que a nossa sensibilidade para com a vida alheia já foi perdida. E vidas passam a ser apenas mais um dado estatístico. Quando Deus dá essa lei, Deus está dando esta lei exatamente para dizer para a nação que vai viver numa terra que manava leite e mel, e diz para eles: vocês precisam saber
do valor que tem a vida. Por isso vocês não podem matar. E eu quero nessa noite olhar algumas lições sobre este mandamento. E a primeira lição que eu quero olhar com você é que este é um mandamento que proíbe retirar ilegalmente a vida do outro. É óbvio isso, né? O mandamento é muito claro. O mandamento não deixa dúvida. O mandamento é pequenininho, mas extremamente rico de dizer, não pode tirar a vida ilegal, de forma ilegal do outro. Por que isso? Quando você olha para a Escritura, você percebe que Deus é o autor da vida. Muitas vezes nós dizemos assim, eu faço o que eu quero da minha vida, a vida é minha. Essa é uma fala errada. Você não é dono da sua vida. Você não gerou a si próprio. E por isso você também não pode dar fim a si próprio. Quem é dono da vida é Deus. E a vida é soprada em nós. É assim que Deus cria o primeiro homem. Da matéria ele faz apenas um barro. Da matéria só sai um ser inanimado. E aí, de repente, Deus sopra sobre aquele ser. E aí, o texto diz, ele passa a ser alma vivente. Ele passa a ter vida, porque algo veio de Deus para com o homem. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos estar cientes disso. Nós precisamos saber claramente que a vida pertence a Deus. E quando nós pensamos assim, nós vemos que na Escritura, Deus cria o universo, e o texto diz que Ele povoa o universo com todos os seres viventes. Deus cria o universo para que Ele possa criar vida no universo, para que vidas possam desfrutar de um mundo criado. E quando você olha em Gênesis capítulo 1, você não encontra morte, você só encontra vida. Vida é que está ligado com Deus. Todavia, Gênesis capítulo 3, nós encontramos morte existente. Porque antes disso, Deus disse para Adão e Eva, no dia em que você comer do fruto proibido, fala para Adão, melhor dizendo, isso é repassado depois a Eva, no dia em que você comer do fruto, você vai morrer. É a primeira vez que a expressão morte está presente. E Adão e Eva optam por comer do fruto proibido, e desde então a morte entra neste belo universo criado, e pessoas morrem. Mas quando você olha o capítulo 4, a primeira cena que desbrota para nós, agora não num jardim do Éden, não num paraíso, mas em um mundo que o homem optou por viver de acordo com o que ele queria, você encontra um assassinato. Você encontra um irmão matando o outro. Caim tira a vida de Abel. Percebe? Isso aqui é um sangue sendo derramado, e Hebreus diz que o sangue clama até hoje. Mas você precisa entender onde está este contexto, num cenário de queda, de pecado. O mundo sem pecado não teria aquela dor terrível que Adão e Eva tiveram, de ver um filho assassinar o outro. Mas aí quando você olha para a descendência de Caim, você vai ver que a morte foi cada vez mais sendo banalizada, ao ponto de chegar um homem chamado Lameque. Lameque diz assim, matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Percebe como é que chegou a violência? Chegou ao ponto de Lameque cantar uma música, exaltando a sua coragem, como se fosse um cabra macho, dizendo, eu matei um homem, porque ele me feriu, e matei um outro rapaz, porque ele pisou no meu pé. E aí, desde então, você olha para as genealogias bíblicas, e é interessante que as genealogias bíblicas, às vezes, chamam a atenção das pessoas, porque no início da história da humanidade, há pessoas que viveram muitos anos, 400, 600, 800 anos, então você fica admirado com aquilo. Mas o que deveria admirar eu e você é a frasezinha que termina quase todas as histórias daquela genealogia, dizendo, fulano viveu tantos anos e morreu. O estranho não é fulano ter vivido tantos anos. É estranho para nós hoje, que a nossa perspectiva de vida é menor. O estranho é que fulano morreu. Porque a morte faz parte de uma realidade de queda. E a genealogia toda vai permeado por essa expressão, e fulano morreu, até Enoque, onde diz que ele foi chamado para Deus, mostrando que existe uma solução para essa morte, que parece pegar a todos. Irmãos, este é um mandamento que proíbe retirar ilegalmente a vida do outro, porque a vida é um dom, Deus, melhor dizendo, é o dono da vida. Deus é quem dá,
e Deus é quem tira a vida. Mas este mandamento proíbe tirar a vida de uma pessoa, porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É interessante você perceber que essa expressão não matarás não significa que você não possa matar nenhum ser. O próprio Deus, depois do dilúvio, vai pegar os animais e vai dizer para para Noé, agora vocês podem matar os animais e comerem. Eu dou a você os animais como eu dei antes as ervas do campo. E aí nós encontramos que a vida do animal pode ser tirada. Naturalmente que Deus não está dizendo que você deve barbarizar, que você deve ser alguém cruel com a criação. Não, não é isso. Você tem que ter responsabilidade. Mas, irmãos, Deus deu a nós os animais para que nós possamos nos alimentarmos dele. Hoje está muito em voga a questão de pessoas que não querem comer carne. Eu não estou aqui dizendo que você é obrigado a comer carne. Fique tranquilo se você não come carne. Não é pecado não comer carne. Embora eu ache que você está perdendo uma grande oportunidade de comer uma picanha boa, mas não é pecado. O que é pecado é você achar que esse estilo de vida, de não comer carne, é um estilo de vida que mostra mais amor pela criação do que aquele que come carne. E, infelizmente, irmãos, isso está crescendo na nossa geração. Pessoas que acham um absurdo matar um frango, absurdo matar um boi, matar um porco. Você está indo na contramão do Criador. O Criador disse que você pode fazer isso. Lembra, eu não estou dizendo que isso é ordem. Eu não estou dizendo que você é obrigado a comer carne. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode achar que é uma vida superior deixar de comer carne e achar que aqueles que comem são terríveis, cruéis. Sabia que não é pecado usar da pesquisa sobre animais para desenvolver vacinas e tantas outras remédios, medicação, tratamento para o ser humano? Não é pecado fazer experimentos sobre animais para que a vida humana seja preservada, avançada. Quando eu e você temos dificuldade com isso, o que está acontecendo conosco é que nós perdemos a noção de quem é o ser humano e quem são os animais. Deus criou todas as coisas, mas quando Deus vai criar o ser humano, o texto diz que Deus não apenas disse, haja isso, como Ele fez em todas as outras criações. Ele para e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há algo que distingue qualquer ser humano de qualquer outro ser. O fato do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. E aqui está um ponto que eu e você precisamos ser treinados nisso. Porque muitas vezes nós argumentamos, entramos em embates sobre tantos assuntos como suicídio, quanto aborto, quanto eutanásia, esquecendo que por detrás disso existe um conceito que é da imago Dei, a imagem de Deus. O que faz com que eu e você tenhamos a noção de que é proibido tirar a vida, é porque nós estamos lidando com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Tirar a vida de alguém é tirar a vida da imagem e semelhança de Deus, é ferir a imagem e semelhança de Deus, é atentar contra o próprio Deus. Louvado seja Deus que nos ensina a ver essa noção e a avançar nisso. Sabe, irmãos, que ao longo da história, barbaridades foram feitas. Durante um tempo, alguns grupos raciais foram extremamente perseguidos, como os judeus, por exemplo, na época de Hitler. E eu sei que hoje, para você, isso é tranquilo, você diz, foi de fato uma barbaridade. Mas o que é que fez com que aquela geração aceitasse que judeus fossem mortos, que judeus fossem duramente exterminados? E por que é que muitas pessoas boas, num certo sentido, éticas num certo sentido, pessoas que tinham boas condutas num certo sentido, denunciavam judeus para os campos de concentração? Porque tinha espalhado uma ideia de que existia raça superior à outra, de que existia grupos de pessoas que mereciam viver e grupo de pessoas que não merecia viver. E este pensamento, embora naquele contexto muito envolvido com um grupo de pessoas, ainda está presente hoje. Naturalmente que mudou quem é o grupo. Hoje, qualquer defesa de um pensamento de Hitler é rapidamente criticado, e que bom que é assim.
Mas o que é senão o aborto nos nossos dias? Senão um conceito vazio de quem é aquele ser que está no feto, que está no ventre materno. E as pessoas vão dizer que não é vida. E pessoas vão tentar articular das mais diferentes formas. Em última instância, está dizendo que existe um tipo de vida que vale a pena viver e outra que não vale. Gerações futuras, se voltarem a uma conscientização correta, vão ficar de boca aberta como nós ficamos quando vemos a história e lemos judeus sendo mortos e nós dizemos, é um absurdo isso. No futuro, a próxima geração também, se tiver uma consciência ética maior, vai dizer que absurdo foi aquilo que aquela geração fez. De legalizar pelos tribunais a morte de um ser inocente num certo sentido. Eu estou usando inocente não no sentido teológico, mas inocente no sentido da vida aqui. Um ser que não tem capacidade de se defender. E antes que você possa talvez dizer aí, mas não é vida, porque vida precisa ter tais e tais coisas. Você já está sendo levado por uma ideologia secular. Nós vimos no Salmo 139 que Davi diz que Deus viu ele na substância ainda informe. Deus quem entreteceu no ventre materno aquela vida. Você encontra na Escritura a Isabel indo visitar Maria, e dentro de Isabel estava João Batista, ainda no ventre de Isabel. E dentro de Maria estava Jesus, ainda no ventre. E sabe o que acontece? João Batista fica maravilhado de estar na presença de Deus, na presença de Jesus. E ele chuta a sua mãe, e ele manifesta a sua devoção a Deus. Nós estamos dizendo de uma vida que ainda não tinha saído da mãe. O Antigo Testamento mostra para nós leis que diz que se alguém ferisse uma mulher que estava grávida, e aquela mulher acontecer de perder o bebê por causa daquele ferimento, aquele que fez isso deveria morrer, porque vida por vida. Irmãos, eu sei que essa é uma questão tanto quanto que polêmica para muitos, porque existem vários qualificativos para isso. Talvez alguém pode dizer, está aí em caso de estupro. Recentemente nós vimos uma polêmica envolvendo um pouco disso. Embora aqui não dê tempo de eu argumentar todas as razões, eu estou aberto para nós conversarmos no decorrer da semana, nós lamentamos profundamente o estupro. É um crime terrível, e quem faz isso deve ser punido duramente pelo rigor da lei, e talvez até intensificar mais a lei. Mas o que tem a ver aquela nova vida formada aí? Qual é o crime daquela nova vida? Quem está sendo punido na história? O problema de aborto por causa do estupro é que você pune a pessoa errada. O bebê não tem culpa. E talvez você esteja dizendo, tá, pastor, mas e a dor daquela mulher? Eu sei das dificuldades, eu não estou condenando a pessoa. A pessoa precisa de um acompanhamento pastoral, acompanhamento da família, acompanhamento psicológico quando é o caso. A pessoa precisa sentir-se amada. De repente aquela pessoa é capaz de amar aquele ser que está sendo gerado aí. Talvez não, e de repente a adoção é o caminho. Mas nós não podemos dar as mãos e dizer que a solução é tirar a vida daquele bebê. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos aumentando ainda mais o drama daquela pessoa, daquela menina, daquela jovem que tinha sido estuprada e já é um drama terrível. E agora vai viver com a consciência de ter tirado um ser, que é a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, a única razão bíblica que você tem para aceitar um aborto é em caso de risco real de vida. Não é risco, porque risco tem para tudo. Qualquer cirurgiazinha que você for fazer tem risco. Gravidez comum tem risco. Risco real. Risco quando de fato uma das vidas praticamente vai morrer. E aí sim, então, você pode, dentro do mal pior, já que você tem duas vidas, e então opta por tirar a vida do feto. Mas é sabendo que é uma vida. É porque, do contrário, seria uma outra vida. É a única exceção que você encontra. Mas lembra, cuidado com o discurso, porque hoje, facilmente, as pessoas colocam nesse bojo aquilo que eles dizem, é risco de vida.
Nós aqui da igreja, aqueles que têm mais tempo, conhecem o presbítero Hélio, que foi membro dessa igreja e presbítero dessa igreja. O presbítero Hélio escreve diversos livros sobre o assunto, e uma certa feita, conversando um pouco com ele é médico, ele diz: pastor, dos casos que realmente há risco real de vida é mínimo. O que existe é um discurso para legalizar uma prática, para poder passar panos e dizer que está tudo ok. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós não temos direito de tirar a vida de um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Mas sabe que nós não podemos tirar a vida de um ser que é a imagem e semelhança de Deus? Então isso significa que eu e você não podemos tirar nem a nossa própria vida. Percebe que o suicídio é pecado? No mundo em que há uma pressão psicológica muito grande, sofrimentos emocionais profundos, facilmente nós nos deparamos com a situação de que a vida está difícil, e diversos personagens bíblicos passaram por isso. Mas nós não temos o direito de tirar a nossa vida, porque a vida não é nossa. Percebe como é que entender teologicamente o que é a vida é importante? Se a vida, o dono da vida é Deus, se a vida é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, eu e você não podemos dar cabo da nossa própria vida. Ela não é nossa, ela não nos pertence. Deus não nos fez para que nós fôssemos o centro de todas as coisas, para que nós disséssemos quando eu quero viver e quando eu não quero viver. Eu não estou entrando aqui no mérito se aquele que cometeu o suicídio foi ou não para o céu, tá? A gente pode conversar isso, basta me procurar. Eu estou entrando no mérito do que é o princípio bíblico. Todas as vezes que eu e você pensamos que o suicídio é uma solução para os problemas humanos, nós estamos apenas mostrando o nosso egoísmo, achando que nós somos o dono da vida. Irmãos, eu gostaria que você pensasse o quanto da sua mentalidade no ano de 2020, hoje, reflete a Escritura ou reflete a cosmovisão do mundo. Você que é jovem, você que é adolescente, o quanto você tem consciência exata do porquê que você tem que ser pró-vida. As razões são estas: porque Deus é o dono da vida, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Sabia que a Bíblia diz, quando descreve o novo céus e nova terra, o momento depois que Cristo voltar, sabe qual que é uma das descrições? Diz: e lá não haverá mais morte. Percebe tão terrível é a morte? Diz: lá não tem mais. Sabe como que a Bíblia descreve alguns que vão para o inferno? Os assassinos. Sabe como Satanás é chamado? Do homicida. Sabe como Deus é chamado? Daquele que pode dar vida e vida com abundância. Vida tem tudo a ver com Deus. E o diabo que é chamado do homicida desde o princípio. Esta é a primeira lição. Este é o mandamento que proíbe retirar ilegalmente a vida do outro, porque nós temos razões teológicas. A segunda lição que eu quero olhar com você é que este mandamento não proíbe retirar a vida conforme Deus mesmo ordena em outras partes. Você diz: não entendi mais nada. Primeiro o pastor disse que Deus proíbe retirar a vida, mas eu coloquei uma expressão: ilegalmente. E agora eu estou dizendo, este mandamento não proíbe retirar a vida quando em outros lugares que Deus ordena, de outras formas. Olha de novo o mandamento, volta para Êxodo 20. Olha o versículo 13. Não matarás. Alguns até acusam, dizendo: isso aqui Deus só pode estar de brincadeira. Porque leia a Bíblia para você ver o tanto de guerra que tem. O tanto de vezes que Deus mandou Israel matar nações. Como que Deus agora pode dizer: não matarás? Irmãos, a palavra não matarás, a palavra matar aqui, é uma palavra um tanto quanto que mais restritiva do que simplesmente tirar a vida. Há várias palavras no hebraico para matar, como tem no português. Mas há nuances diferentes. Algumas Bíblias até interpretam dizendo assim: não assassinarás. Embora a palavra seja mais restrita do que não matar, esta palavra ela é mais ampla também do que não assassinarás.
assassinar é algo bem específico. Esse mandamento proíbe mais do que assassinar. Mas este mandamento proíbe menos do que matar simplesmente. Como assim? Este mandamento, na verdade, proíbe tirar a vida ilegal do outro, de forma ilegal. Há nas Escrituras alguns momentos que Deus autoriza que a vida seja tirada. Um deles é o momento da justiça pública, ou também chamado de pena de morte. Sabia que a Escritura não proíbe que o Estado tire a vida de alguém? Aliás, por que é que a Escritura autoriza que isso aconteça? Exatamente pela mesma razão do porquê eu e você não podemos tirar a vida. Porque a vida é a imagem e semelhança de Deus. Olha Gênesis capítulo 9. Vou pedir por gentileza que projete. Gênesis 9. Olha o versículo 6. Gênesis capítulo 9. Verso 6. Você encontra aqui Deus dando uma ordem. E a ordem de Deus é: se alguém, vamos ler, derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Percebe o que você está lendo? Deus não está se contradizendo. Deus não está ordenando aqui aquilo que Ele vai proibir lá na frente. Ele está amarrando as duas coisas. Ele está dizendo: a vida é tão preciosa que você precisa ter elementos para punir aqueles que tiram a vida. E Ele vai dizer: quando alguém chegar ao ponto de tirar a vida do outro, então está autorizado a chamada pena de morte sobre aquela pessoa. Mas essa pena de morte não é para ser aplicado pelo indivíduo. Não é dizendo o seguinte: se alguém matou um parente meu, então eu posso ir lá e tirar a vida, pastor. Não, nada disso. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor. Mas você vai encontrar na sequência desses 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é um resumo apenas. A sequência dos 10 mandamentos é a aplicação dessa lei. E sabe o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar Deus dizendo assim: quando alguém matar um outro ser humano, a nação de Israel deve tomar as providências para julgar e tirar a vida daquela pessoa, vida por vida. Percebe como é que nós precisamos ter uma visão melhor dessas coisas? Talvez você diga: tá, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento, sabe o que você encontra? Em Romanos capítulo 13, olha aí, pedi por gentileza que projete, olha Romanos 13, olha o versículo 4. Romanos 13, verso 4. Romanos 13 todo está dizendo da função do Estado. E aí no verso 4 diz: visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme. Vamos ler agora? Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Percebe que Romanos é Novo Testamento, Paulo está dizendo que o Estado tem uma espada, e a espada do Estado, na verdade, é ministro de Deus. O Estado é ministro de Deus para punir o mal. Irmãos, eu não estou dizendo, e preste atenção nisso, isso é muito importante, por favor, olhar todo mundo para cá. Eu não estou dizendo que você precisa defender que hoje no Brasil precisa existir a pena de morte. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode dizer que a Escritura proíbe isso, porque o mandamento diz: não matarás. Porque a Escritura não proíbe isso. Você tem pena de morte antes da formação de Israel, lá com Noé, já após o dilúvio. Você tem pena de morte neste instituído mandamento, e como aplicar este mandamento. Ele diz: se alguém tirar a vida, pode sim tirar a vida do outro, não a pessoa, o Estado fazendo isso. Você vê pena de morte acontecendo durante a teocracia de Israel, você vê a pena de morte acontecendo durante o período do Novo Testamento, e de modo algum Deus é contra ela, Deus a valida através de Romanos 13. Você vê Paulo dizendo assim: se algum crime eu cometi, que seja digno de morte, eu estou aqui para isso. Percebe? Não é errado. Mas então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que você não deve dizer que a Bíblia proíbe pena de morte. Mas você não precisa dizer que precisa ter hoje no Brasil. Isso é uma outra discussão que a gente não vai ter aqui.
Isso é uma questão, será que nós estamos aptos a administrar isso? Será que o Estado está apto a fazer isso? Aí uma outra discussão sociológica e tudo mais. O que você não pode dizer é dizer que fazer isso é mostrar falta de cumprimento bíblico. E tem muito crente que envereda por isso. A Escritura não proíbe que o Estado faça isso. Por isso que nos Estados Unidos há estados que fazem isso. Mas deixa eu deixar uma reflexão para você. Nós temos muitos problemas na nossa justiça. Será que valeria a pena dar mais essa autoridade para o Estado? Então eu não estou dizendo que a aplicação deste princípio é total, entende? Isso precisa ser muito bem discutido. Precisa ser na mão de um Estado que vai fazer justiça. É para isso que Romanos deu. Deus colocou a autoridade para punir o mal e exaltar o bem. Agora, quando o Estado inverte essa função, nós temos sérios problemas. Então, eu não estou dizendo que você deve defender a pena de morte. Eu estou dizendo que você precisa pensar nisso teologicamente. E quando aplicar isso, tem muitas dificuldades. E você tem que levar isso em conta. Quem é o seu país, quem é a sua justiça, quais os valores que a sua justiça defende. Tudo isso precisa ser levado em conta antes de você dizer, vamos dar o direito do Estado tirar a vida, ok? O segundo momento que você encontra é a chamada guerra legítima. Sabia que se o povo de Deus for um crente que trabalha num exército, e de repente o país entrou em guerra, e ele não diz, eu não vou porque o mandamento diz não matarás. Ou então um policial que está no seu trabalho, e aí de repente ele vai subir em um determinado lugar, tem troca de tiros, e aí ele vai olhar para o bandido e dizer, eu não vou te matar porque o mandamento diz não matarás. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia autorizou guerra, mas a expressão é guerra legítima. E quando uma guerra é legítima? Uma guerra é legítima quando todas as tentativas de paz foram feitas, tentadas, e não foi possível resolver. Quando ela é convocada por um governante civil, quando ela tem um princípio defensivo, é porque a pessoa está sendo atacada, quando ela faz distinção entre civil e militar. Sabia que guerra não significa que a guerra pode acontecer de qualquer jeito? Corretamente, quando dois países entram em guerra, civis não podem ser mortos. A guerra é entre combatentes. E por isso você precisa ter essa visão mais ampla. Deus pegou a nação de Israel e disse para a nação de Israel, quando vocês entrarem em Canaã, vocês podem sim matar aquelas pessoas, porque existia uma guerra, e aí até com um princípio religioso. Porque aquele povo que estava naquela terra não era gente boa, não era gente que preservava a vida, não. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os próprios filhos e ofereciam a Maloque. Imagina o que ele não fazia com os outros. Irmãos, pensa num Hitler. Se você entender o valor da vida, você vai entender que quando tem alguém que é um ditador, alguém que promove genocídio, alguém que mata inúmeras pessoas, precisa sim de Deus levantar uma outra nação para chegar lá e tirar aquela pessoa do governo. Do contrário, mais vidas inocentes serão mortas. Percebe que o mandamento está lidando com vida o tempo todo. Então não é uma banalização da morte, é exatamente para preservar a vida. Este é o mesmo princípio na pena de morte. É para que essa pessoa não continue matando imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus está contradizendo, Deus está dizendo que a vida é tão valiosa, que a gente precisa fazer de tudo para barrar aqueles que tentam tirar a vida. E naturalmente que por defesa pessoal, defesa própria. Pedir que projete mais um texto. Olha Êxodo, capítulo 22, é na mesma sequência, tá? Êxodo 22. Êxodo 22. Olha o versículo de número 2 em diante. Olha a expressão, se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. E aí vai descrever mais, olha o versículo 3. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total, se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Ele está dizendo, de repente entrou alguém na sua casa para roubar. É de noite, você não sabe o que aquela pessoa vai fazer.
Você diz, eu não posso tirar a vida, porque o mandamento diz, não matarás. Não, o texto diz, você pode sim defender você e defender a sua família. Isso não é contra o mandamento. Aí essa expressão, se tiver sol, é porque a ideia é o seguinte, se você entendeu que aquela pessoa não vai causar risco a você, ele vai apenas roubar algo. Então você não deve matar a pessoa, você deve punir a pessoa, levar para as instâncias corretas. Mas na dúvida, se você não sabe se aquela pessoa vai tirar a sua vida ou não, a Bíblia autoriza sim a defesa. Se você encontra uma pessoa que está sendo próximo a ser assassinada, e você tem a oportunidade de você tirar aquela situação e você não o faz, você está em pecado. Você está deixando que um inocente seja morto pelas mãos de alguém que está quebrando o princípio. Percebe que esse mandamento, não matarás, ele mostra para nós o valor da vida. Deus é o dono da vida. E pelo fato de Deus ser o dono da vida, ele legisla sobre como essa vida deve ser administrada. E ele diz, há momentos que pode sim haver um ato de tirar a vida. Isso através da pena de morte, feita pelo Estado, por pessoas capacitadas, não é vingança pessoal. Isso se dá em guerras legítimas, isso se dá para a defesa pessoal. A Bíblia não proíbe a pessoa de defender a sua casa. Lembra de um texto que nós pregamos sobre Neemias? E quando nós pregamos sobre Neemias, a cidade de Jerusalém estava para ser invadida por Sambalate, Tobias. Sabe o que Neemias fez? Neemias orou a Deus. Mas sabe o que Neemias fez mais? Colocou guardas. E ele diz, com uma mão nós trabalhávamos, com a outra nós segurávamos as nossas armas. O que Neemias está dizendo é que defesa pessoal é lícito, Deus ordenou isso. Irmãos, nós estamos olhando este mandamento, não matarás. Nós vimos duas lições até agora. Primeiro, nós vimos que este é um mandamento que proíbe retirar ilegalmente a vida do outro. Porque Deus é o dono da vida e porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A segunda lição que nós vimos é que este mandamento não proíbe retirar a vida conforme Deus mesmo ordena em outras partes. Toda a Escritura é interpretada à luz da própria Escritura. O mesmo Deus que legisla isso, legisla aquelas 3 causas de exceção que eu disse para você. Mas lembremos, por que existem essas exceções? É exatamente por causa do valor da vida. Não é a banalização da vida. A Bíblia não autoriza você tirar a vida de alguém porque eles, porventura, querem levar o seu celular. A Bíblia não autoriza você tirar a vida de alguém porque a pessoa fechou você no trânsito. A Bíblia está dizendo de legítima defesa. Terceira lição. Este é um mandamento que ordena que promovemos vida. Talvez até agora você tenha dito assim, sabe de uma coisa, o sermão de hoje está muito tranquilo para mim. Normalmente eu vou na igreja e o pastor fala de coisas que me acerta de cima e embaixo, principalmente nos mandamentos. Este está tranquilo, este dá até para ir na igreja, porque não matar, afinal de contas, eu nunca matei. Se tem algo que a sociedade, que a pessoa gosta de dizer aí fora isso, eu nunca matei ninguém. Então você diz, ufa, hoje é um dia, e no primeiro e no segundo ponto, talvez você diz, hoje é um dia bom, que o pastor só está lidando com questões da mente, assim, argumentando. Irmãos, o mandamento, quando diz não faça isso, ele está dizendo, faça isto. Essa é a linguagem da lei. Quando ela proíbe algo, ela está ordenando que a gente faça o oposto daquilo. Ao longo de toda a Escritura, você vai ver Deus mandando que nós cuidemos da vida do próximo e nossa. Nós não somos apenas responsáveis de não tirar a vida, nós somos responsáveis por promover a vida do outro. E aí a própria Escritura vai dizer para nós de um pecado terrível, e era tido como se alguém tivesse quebrado este mandamento de não matar. Mas olha o que a pessoa fazia. Olha, Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, vou pedir que projete também. Deuteronômio 22, verso 8. Olha o que diz. 22, verso 8. Vamos ler? Quando edificares uma casa nova. Vamos ler agora? Faleás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo uma lei civil,
Ele diz assim, quando você construir uma casa nova, você precisa colocar um parapeito lá. Porque se você construiu a casa e não colocar um parapeito, e alguém subir lá e cair daquele terraço, você tem culpa naquela morte. Por isso que o mandamento é mais amplo do que não assassinarás. O mandamento está dizendo, preserve a vida, e quando você faz isso, você está quebrando o mandamento. Então não é apenas você não tirar a vida, mas você não tomar os devidos cuidados para que o outro seja preservado na sua vida. Quando você possibilita risco desnecessário para a vida do outro, você está quebrando o mandamento. Olha mais um texto que diz, neste contexto de Êxodo 21, verso 28 e 29, vai dizer para nós de uma história de boi. Olha lá, Êxodo capítulo 21, verso 28 e 29. Se algum boi chifrar o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas olha o que você vai ler agora. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, ou seja, era um boi que tinha o hábito, era um boi violento, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, o boi matar o homem ou a mulher, o boi será apedrejado. E olha o que vai acontecer com o homem, e também será morto o seu dono. Por que isso? Porque aquele homem sabia que aquele boi era violento. Você diz, ufa, eu não tenho boi e nem tenho terraço em casa. Estou tranquilo. Você dirige? Quantas vezes eu e você cortamos em lugares extremamente perigosos? E a gente não presta atenção que nós estamos colocando em risco a nossa vida e a vida do outro. Este mandamento proíbe eu e você dirigirmos de qualquer jeito. Proíbe eu e você de corrermos demais. Esse mandamento bate em mim, bate em você sim. Este mandamento proíbe que eu e você andemos por aí sem tomar os devidos cuidados nesta época de pandemia. Eu não sei quantos ficaram sabendo, mas houve uma época em que uma pessoa que foi identificada com coronavírus, o médico que tratou dela no consultório, disse, você tem que ficar em isolamento. Passou um pouquinho, o médico topou com ela lá no supermercado. Irmãos, para alguns, este vírus não é nada, é tranquilo. Mas a pessoa tendo ciência que ela está com vírus, eu sei que muitos vão estar com vírus e não sabem, né? Ok, não há problema nenhum. Mas ciente que está com vírus, e ela vai ter os seus relacionamentos normais com outras pessoas, sai na sociedade, ela está colocando em risco a vida daqueles que são mais susceptíveis. Ela está quebrando o mandamento, ela não está promovendo vida. Que é algo que a gente sabe muito bem, quando eu e você trabalhamos de uma forma assim, demais, a gente está quebrando esse mandamento. A gente está destruindo a nossa própria vida. E a gente até usa a expressão, eu morri de trabalhar, achando que isso é bonito. É quebrar o mandamento. Quando eu e você não damos aos nossos funcionários aqueles materiais de segurança para que eles possam exercer a profissão, sabe o que eu e você estamos fazendo? Quebrando o mandamento. Quando eu e você não promovemos alegria no outro, mas somos constantemente pessoas ácidas, que geram tristeza no coração do outro, nós estamos quebrando o mandamento. Sabe por quê? Provérbios disse que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sabe que tem muitas esposas doentes porque os seus maridos são péssimos maridos, estão matando as suas esposas dentro de casa, e vice-versa, tem esposas que estão matando o marido dentro de casa. Nós estamos quebrando este mandamento. Estamos fazendo com que eles adoeçam por causa da nossa forma. O mandamento proíbe isso. Irmãos, o mandamento proíbe o desleixo para com a nossa saúde pessoal. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Automedicação, nós não podemos nos automedicar. Quantas pessoas se entopem de remédios e causam danos à sua própria saúde? Negligência em seguir prescrições médicas. O médico diz, você não pode comer tais e tais coisas, e eu e você comemos tais e tais coisas. E acabamos com a nossa saúde. Quando eu e você não usamos os famosos EPIs, né?
Eu lembro, na época de construção aqui, eu e o presbítero Farley lutávamos com um pintor aqui, porque a gente dava as coisas, senão chegava tal cara sem o cinto. Aí você tem que falar, e tem que falar, e tem que falar. Quando eu e você achamos que podemos viver dessa forma, nós estamos quebrando o mandamento. Mas sabe como eu e você quebramos também este mandamento? Quando nós não demonstramos compaixão para com aqueles aflitos. Tiago diz para nós que se alguém está necessitado realmente do alimento e eu e você viramos as costas para ele, nós estamos quebrando este mandamento. Lembra da parábola do bom samaritano? O bom samaritano, Jesus contou a história de um homem que foi encontrado à margem do caminho, porque um ladrão tinha batido, maltratado, roubado aquele homem estava todo ferido. E quando você olha aquela história, você diz, quem é que quebrou o mandamento não matarás? E você vai dizer rapidamente, o ladrão, que fez isso com aquele homem. Óbvio que o ladrão fez isso. Mas mais duas pessoas também quebraram aquele mandamento. O sacerdote e o levita. Eles passaram e não promoveram vida naqueles que estava acabado. Passaram de longe. E o bom samaritano é aquele que vem, cuida, leva, paga. Ele está promovendo vida. Percebe que é muito mais amplo. Nós aprendemos daquela parábola do bom samaritano que eu e você quebramos este mandamento quando nós não fazemos nada, por exemplo. Quando nós ficamos simplesmente parados, nós quebramos este mandamento. Lutero, ele escreveu uma frase interessante sobre isso, e diz assim, este mandamento é violado não apenas quando uma pessoa realmente pratica o mal, mas também quando deixa de fazer o bem a seu próximo. Ou, embora tenha oportunidade, falha em prevenir, proteger e salvá-lo de sofrer dano corporal ou injúria. Se despedes, melhor dizendo, uma pessoa nua, quando poderia cobri-la, e deixa congelar até a morte. Se vês uma pessoa faminta e não alimenta, a deixas morrer de fome. Da mesma forma, se vês uma pessoa condenada à morte, ou em perigo similar, e não a salva, embora tenha meios de fazê-los, a matas. Não adiantará dizer que não contribuíste para a sua morte por palavras ou atos, porque tens retido o teu amor dela e a tens roubado de serviço pelo qual a sua vida poderia ter sido salva. Eu espero que neste terceiro ponto eu e você tenhamos dizendo, pronto, voltamos à mesma estaca. Esse mandamento eu quebro, não tem jeito. Mas eu quero apertar com o quarto e último ponto ainda. Há um tipo de assassinato silencioso que ocorre. Olha Mateus capítulo 5, verso 21. Jesus vai citar a interpretação deste mandamento e vai mostrar para nós o que de fato está envolvido no mandamento. Olha Mateus 5, 21. Quarta e última lição. Há um tipo de assassinato silencioso do qual eu e você somos culpados. Mateus capítulo 5. Olha o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus disse que este mandamento, ele pode ser quebrado no silêncio da sua casa. Quando eu e você matamos pessoas aqui dentro do nosso coração. João diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Percebe, irmãos, que quantos de nós temos feito um cemitério do nosso coração? Quantos de nós temos diversas pessoas enterradas lá dentro? E Jesus está dizendo para nós somos especialistas em matar pessoas. Talvez nós até mesmo dizemos isso. Fulano para mim morreu. E nós achamos bonito, quando na verdade nós estamos dizendo, eu estou sendo um assassino. Irmãos, este mandamento, ele é quebrado no silêncio da nossa vida. Talvez você precise fazer uma avaliação do seu coração nessa noite. Quem é a pessoa que está morta aí dentro? Quem é a pessoa que você enterrou aí dentro? Quem é a pessoa que você tirou a vida para você aí dentro?
Jesus diz que é do coração que vêm as coisas terríveis. Do coração que procede adultérios, prostituição e homicídio, ele vai dizer. Todo o ato de violência contra alguém começa primeiro aqui dentro. E muitos de nós conseguimos, sim, não deixar que o que está dentro do coração brote para fora. Mas isso já nos torna um quebrador da lei de Deus. Isso nos torna um assassino. E nós precisamos então pensar seriamente quanto a isso, porque Jesus disse assim: se ao trazeres a tua oferta, lembrar que tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e reconcilia com ele. Trazer oferta não era trazer dinheiro. Trazer oferta, nesse contexto, era ir ao culto do Antigo Testamento, levar um cordeirinho ou um animal para que pudesse ser morto. Ele está dizendo, antes de adoração, você precisa atentar para o coração. Como você vai pedir perdão se o seu coração continua com gente morta lá dentro? Talvez você é alguém que ora a oração do Pai Nosso sem atentar que uma das frases da oração do Pai Nosso é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os nossos devedores. Da mesma forma, este mandamento é um mandamento que faz com que eu e você entendamos de uma vez por toda que a lei não é apenas algo externo. A lei de Deus, ao contrário da lei humana, a lei de Deus lida com o interior de nós. Para Deus vale o pensamento, para Deus vale a intenção, para Deus vale o que passa dentro do nosso coração. Irmãos, a humanidade só tem como se relacionar com as coisas de Deus através de dois representantes. Um deles é Adão, e todos nós derivamos de Adão. E como Adão lidou com este mandamento? Adão não tinha este mandamento ainda em tábuas, Adão viveu muito antes dos 10 mandamentos, mas ele tinha os 10 mandamentos no coração. E Deus disse para Adão: no dia em que você comer dessa árvore, você morre. E Adão opta por sofrer a sanção da morte para poder agradar a si próprio. E Adão morre e mata com ele toda a humanidade. A Bíblia diz que nós morremos porque nós somos descendentes de Adão. Eu falei Abraão? Se eu falei Abraão, é Adão, tá? É Adão. Percebe? Como é que um dos nossos representantes, Adão, ele quebra totalmente este mandamento, ele come de algo e ele mata a si próprio e mata toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que nós nascemos mortos. Mas há um segundo representante. E estes nem todos estão debaixo dele, que é Cristo. E Cristo também lidou com este mandamento. E Cristo foi alguém que preservou a vida. Ele cuidou da sua própria vida. Diversos momentos você vê Jesus se retirando quando tentam apedrejá-lo, quando tentam matá-lo, porque ainda não era a hora. E ele sabia que precisava cuidar de si próprio. Você vê esse Jesus promovendo vida. Ele pega pessoas doentes e ele cura. Isso é alguém que está promovendo vida. Ele pega pessoas famintas e dá pão. Ele é alguém que é capaz de pegar alguém que estava morto 4 dias e dar vida. Mas ele lida tão bem com esse mandamento, que para poder cumprir aquilo que nós merecíamos, que era a morte, porque o salário do pecado é a morte, Cristo ocupa o nosso lugar no meio daqueles representantes, no meio daquele grupo que está debaixo de Adão. Ele se coloca naquela situação para cumprir a sanção da lei. E sabe o que vem sobre Cristo? A morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. A Bíblia chama a nossa conversão de vida. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Porque Cristo realmente esteve morto. Cristo foi, sim, assassinado. Cristo sofreu sobre si uma pena de morte, não por uma causa justa, aos olhos humanos por uma causa injusta. Mas Cristo não esteve derrotado pela morte. 3 dias depois, Ele ressuscitou, para que eu e você possamos vencer também a morte. Tomara que eu e você possamos, diante de tudo que nós falamos nessa noite, entender que a nossa sociedade precisava urgentemente voltar para o valor da vida. Vida tem sido descartada e vida é importante. Que eu e você possamos ser pessoas que participemos disso, auxiliemos o Estado nas nossas profissões a valorizar a vida. Que eu e você possamos orar para que Deus nos dê governos que faça cumprir
aquilo que a palavra diz. Governo que saiba preservar a vida da sua população. Que eu e você possamos, de forma individual, entender que nós não devemos jamais relativizar qualquer vida que seja de idoso, seja de doente, seja de criança. Vida é vida, porque vida é a imagem e semelhança de Deus. Devemos ser muito responsáveis pela vida que Deus nos deu. Esperarmos o dia quando Ele quiser tirar a nossa vida. Porque quando Ele fizer isso, nós vamos dizer como Paulo, para mim o viver foi Cristo e o morrer é lucro. Tamanha foi a vitória que Cristo deu para todos nós. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Teu mandamento nessa noite nos mostra como o Senhor ama a vida. Como que o Senhor ama tanto a vida, que o Teu Filho morre para que nós pudéssemos estar vivos. Deus, nos ensina, ó Deus, a parecermos com o Teu Filho. Nos ensina, ó Deus, a amar a vida que está ao nosso derredor. Amarmos a vida que o Senhor nos deu e promover a vida do outro. Deus, não nos deixe sermos tão negligentes, que nós possamos ser responsáveis para com aquele que convive conosco. Que nós possamos ser responsáveis na vida da sociedade. Mas, Deus, tem uma área que todos nós precisamos urgentemente ser tratado. É o nosso coração. Este lugar que nenhuma lei humana é capaz de julgar, mas o Teu Santo Espírito sonda. E por isso, ó Deus, se porventura nós temos assassinado pessoas dentro de nós, que nessa noite nós sejamos confrontados a ministrarmos perdão para elas. Deus, quebre o nosso orgulho para entendermos que nós somos chamados para vivermos em companhia dos nossos irmãos e alegres com os nossos irmãos. Essa oração que nós fazemos, porque o nosso Senhor está vivo e Ele promete para nós vida e vida eterna. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.